Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre o campo gravitacional. A ideia de campo ela é razoavelmente recente na física, ela data mais ou menos ali do século XIX e ela serve para justificar como que as interações elas acontecem à distância. Então se eu tenho a Terra aqui e a Lua um pouco mais distante, como que a Lua sabe que ela tem que ser atraída pela Terra? E como que a Terra envia essa informação para a Lua para sofrer essa atração. Essa interação, essa informação, ela é enviada através do que nós chamamos de campo gravitacional, que nós vamos representar pela letra G. Então a Terra ela faz uma perturbação no espaço ao redor dela, e essa perturbação é sentida pela Lua, que vai acabar sendo atraída pela Terra. Pessoal, o campo, de uma forma geral, ele é definido como a razão entre a força e a propriedade que o objeto tem que ter para que ele possa sofrer a ação dessa força. Então, pensa aí rapidinho, o que a Lua tem que faz com que ela sofra a ação do campo gravitacional da Terra? Essa é a propriedade, que é a massa. A força, normalmente, nós chamamos de força-peso. Então, vou chamar aqui pela letra P. E o campo é G. Ou seja, G é essa força gravitacional que nós chamamos de P sobre M. Conclusão, P igual a mg. São das fórmulas que a gente mais utiliza aí na física, principalmente na parte de dinâmica. Cuidado, esse M aqui é a massa da Lua, e esse G é o campo gravitacional feito pela Terra. Se nós quiséssemos saber a força que a Terra sofre, seria a massa da Terra vezes o campo gravitacional causado pela Lua, que é claro que, como é um par de ação e reação, daria o mesmo resultado dessa força gravitacional na Lua, tá bom? Bom, vamos agora usar essa definição para que a gente possa calcular o campo gravitacional que, por exemplo, a Terra faz no espaço aqui ao redor dela. Vamos supor um ponto P, cuja distância até o centro do planeta seja d. Pessoal, não tem ninguém nesse ponto P aqui sofrendo força, tá? Então, o que a gente vai fazer é colocar aqui uma massa chamada massa de prova. O objetivo dessa massa de prova, como o próprio nome diz, é provar o campo gravitacional e sentir essa força que atua nela. Só que essa força nós vimos na aula passada, que vale G, mzão, mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Observa que o mzinho pode cortar, então G vai ser igual a gzão, mzão, dividido por d ao quadrado. Pessoal, peço que vocês tenham um pouquinho de cuidado com essa fórmula aqui, porque assim como a força, ela não depende só da distância entre os objetos. Ela depende da distância entre os centros de massa desses objetos. Então, se, por exemplo, nós soubéssemos aqui o raio da Terra e nós conhecêssemos a altura em que esse ponto se encontra, o campo gravitacional seria dado por gzão, mzão, dividido pela distância que vale o raio mais a altura de órbita ao quadrado. Com isso, você observa uma coisa interessante. Existe campo gravitacional no espaço. Então, muitas pessoas às vezes falam que não tem gravidade no espaço. Pessoal, tem gravidade no espaço, e é claro que essa gravidade é menor do que a gravidade na superfície da Terra. Tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre esse campo gravitacional na superfície. Então, imagina que você está aqui com a Terra, o raio eu vou chamar de R, e você tem um objeto sobre a superfície. Qual é o campo gravitacional que ele sente? Nós já vimos que é G, mzão, dividido pelo raio ao quadrado, que dessa vez a altura é 0.
No caso da Terra, pessoal, só para você conhecer, esse resultado ele vai dar aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que, para facilitar as contas, muitas questões acabam aproximando para 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, o valor dessa gravidade é quase um sexto menor, então vale cerca de 1,6 metros por segundo ao quadrado, porque mudou a massa, mudou o raio, então, consequentemente, a gravidade vai mudar. O que a gente vai fazer com essa fórmula agora é tentar escrevê-la em função da densidade do planeta. Pessoal, lembrando aqui, ó, que densidade eu vou chamar de ρ, é a massa dividido pelo volume. Então, quem vai ser a massa aqui? Ó, G dividido por R ao quadrado vezes ρ vezes o volume. É só passar para cá multiplicando, tá? Como é uma esfera, esse volume, a gente sabe calcular? É 4/3 de πr ao cubo. E aí repara que o r ao quadrado corta, sobra um r ainda em cima. Então, o G vai ser 4/3 de πg ρ vezes r. Ou seja, quando nós escrevemos em função da densidade, a gravidade é diretamente proporcional ao raio. Mas quando nós escrevemos em função da massa, a gravidade ela cai com o quadrado da distância. Então, só fica atento aí em qual formato de equação nós estamos escrevendo esse campo gravitacional. Pessoal, a gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente sobre a lei de Gauss, mas só para vocês conhecerem, se eu tiver um objeto oco, ou seja, não tem massa no seu interior, o campo gravitacional dentro dele vale zero. A mesma ideia para a eletricidade, né? A gente tem uma blindagem eletrostática, no caso aqui a gente teria uma blindagem gravitacional. Se o nosso objeto for maciço, ou seja, tiver massa no seu interior, o campo gravitacional vai variar de acordo com a posição até o centro, que eu vou chamar de x. E aí o campo dentro desse cara vale g m sobre r ao cubo vezes x, que é a distância até o centro. Se nós escrevermos isso em função da densidade, eu vou deixar para vocês fazerem essa conta, tá? Lembrando que massa é densidade vezes o volume total. Nós temos que a gravidade no interior desse objeto maciço vale 4π ρg dividido por 3 vezes x. Ou seja, o campo gravitacional no interior de um objeto maciço é diretamente proporcional à posição. Quanto maior o x, maior o g. Se eu dobro o x, eu dobro o g, e assim sucessivamente. Isso vai dar origem, nós vamos ver mais para frente, nós já vimos, na verdade, na aula de MHS, se você cava um túnel aqui, nesse planeta, o que você vai ter? Você abandona um objeto agora aqui, e esse objeto vai executar um MHS de ida e volta, com o período que é dado pela terceira lei de Kepler, ou seja, é 2π raiz de R3 sobre Gm. Só que, pessoal, Gm sobre R2 a gente acabou de ver. Isso é o campo gravitacional. Então, esse período é 2π raiz de R sobre G. Galera, é como se fosse a terceira lei de Kepler, de novo, só que na superfície, né? Então, não vai ter aquele R mais H, tá? E aí, essa fórmula agora parece a fórmula do pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G, só que no caso L é o raio da Terra. Beleza? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.